Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando as obras seguras da doutrina dos espíritos superiores, o Consolador Prometido e os livros da ciência do direito, que dão suporte técnico, ético, moral ao Estado democrático de direito, que todos devem respeitar e cumprir, assim como as leis de Deus. Eu estou lendo, como sempre, durante esses 50 anos, eu já li mais de 10 vezes o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo dia. E estudo algum livro, ou de 2 a 3 livros, sempre de 1 a 4 horas por dia. Porque eu senti desde o início da minha adolescência que fora do estudo não há salvação. Você fica sem saber o que é caridade, o que é ser filho de Deus, quais são as leis que você deve seguir, quais os exemplos, quais os caminhos seguros para poder você subir os degraus da perfeição. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber por Deus, mas Ele nos dá todas as oportunidades através das reencarnações, que são as aulas nos colégios, de quantas vezes necessárias forem para chegarmos à perfeição relativa e junto dele. Eu estou lendo este livro aqui, Vida, Desafios e Soluções, da coletânea psicológica de Joana de Ângeles, da professora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E hoje eu cheguei à conclusão de que eu deveria ler esse trecho para vocês, para repensarmos o que estamos fazendo de nossas vidas. Será que estamos aproveitando bem o nosso tempo? Porque todos vamos passar pela morte. Todos. E a vida vai continuar e você vai ter que prestar conta delas e programar as novas reencarnações para acertar o que não acertou e para dar continuidade ao que acertou. Sempre procurando o progresso, o bem, a paz, o respeito a tudo e a todos. Nesse livro, então, eu vou escolher um texto para que a gente possa pensar um pouco. Estar desperto, diz Joana de Ângeles. A humanidade em geral vive em estado de sono, em letargo, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si próprio, da destinação sua, ou da destinação de cada um e do significado da existência. Por isso veio Jesus, por isso veio Moisés, trouxe os mandamentos. Veio Jesus e trouxe os ensinamentos de como desenvolvermos os mandamentos para aproveitá-los no nosso progredir, na nossa caminhada segura para a perfeição. E veio 1857 anos depois a doutrina espírita, o Consolador Prometido, explicar de forma clara, translúcida, pedagógica, o funcionamento das leis e de como nós segui-las, como exercitá-las, como obedecer sempre os ensinamentos de quem nos criou, Deus. Acomodados à situação em que se encontram,
Os indivíduos queixam-se, mas quase nada fazem para mudar os fatores degenerativos do conjunto social, normalmente neles mesmos presentes. Lamentam-se por necessidade masoquista de inspirar compaixão. Entregam-se à ocorrência por comodismo, não se esforçando realmente para conseguir a superação de todo aparente obstáculo que surge como ameaça ou impedimento ao seu progresso. A consciência de sono predomina no mundo moderno. A maioria de nós está dormindo, como Pedro esteve perto de Jesus. Esse dormir quer dizer não tirar de nós a ignorância, não estudarmos, não conhecermos as leis e nem, portanto, sabermos como segui-las. A consciência de sono predomina no mundo moderno, em razão das suas concessões ao prazer imediato, sem a consequente proposta e oportunidade para as emoções libertadoras. Assim, a sociedade se divide em grupos que se hostilizam subrepticiamente, distanciando-se cada vez mais uns dos outros, quando deveriam eliminar as barreiras separatistas e não manter a ignorância sobre as infinitas possibilidades de realização e de despertamento. Nós estamos cada vez mais em grupinhos. Os ricos, os abaixo dos ricos, a classe média, as outras classes, nós estamos longe, queremos ficar longe. Até dentro da religião, quando nós entramos, nós não os cumprimentamos direito, não os recebemos como irmãos. Nós fazemos esse separatismo. E o pior, cada grupo utilizando de coisas que só fazem mal à sociedade. As bebidas, as drogas, a inveja, o ciúme, o orgulho, a mitidez à besta, o mau uso do dinheiro. Não é ruim ter dinheiro, o mau uso do dinheiro, o mau uso dos ensinamentos da religião, porque não estudam de 1 a 4 horas por dia os evangelhos. Surge inevitavelmente o instante em que vê-se induzido a despertar ou permanecer na morte da realidade. A maioria de nós se acomoda nessa morte que a sociedade materialista oferece. As bebidas, as brigas, as separações, o ódio, o ciúme, a inveja. Vejam, nós temos na maioria das religiões os grupinhos, um não quer falar com o outro, um acha que é o dono de tudo, que é o sabedor de tudo. Os jovens não querem conhecer os mais velhos. Os professores estão desprestigiados. As escolas, as famílias estão bombardeadas por esse sono terrível que está abatendo a humanidade. Para que consiga acordar do pesado sono a que se submete, é necessário todo o empenho possível, de modo que possa arrebentar as cadeias que o vêm atacando ao processo de autocompaixão e infelicidade, de autoestima e desrespeito para com você próprio. Quando você toma vinho todo dia, uma caneca, você está desrespeitando a lei de Deus, está desrespeitando a ciência, está desrespeitando o ambiente e, principalmente, o seu organismo.
Estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade. Redescobrir a alegria de viver e de agir. Ampliar o campo da comunicação com a natureza e todos os seres. Multiplicar os meios de dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos. Submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte. Nós precisamos estudar os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, isso só estudando durante 30 anos, de 1 a 4 horas por dia. Você tem que estudar para começar a empregar corajosamente em você esses ensinamentos para empreender a sua reforma íntima, a sua reforma interior, a sua renovação, a renúncia aos bens, a esses prazeres enferrujados da matéria, para os bens sólidos, concretos do mundo criado por Deus. O apóstolo Paulo estava certo do valor do despertamento da consciência e em memorável carta aos Efésios, conforme se encontra no capítulo 5, versículo 14, conclamou: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E o Cristo te esclarecerá. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para todas as religiões, principalmente para os espíritas, mas para todas. Aqui estão colocados todos os ensinamentos trazidos por Jesus de forma pedagógica para que saibamos estudar, compreender, entender, assimilar os ensinamentos e praticá-los a partir de dentro de nós, da nossa consciência que, se estudando, se torna responsável, cumpridora dos deveres. Isso porque sono é forma de morte, diz Joana de Ângeles, de desperdício da oportunidade educativa, esclarecedora, terapêutica, enriquecedora. E nesse sentido, quando se está desperto, Jesus o esclarece, a fim de que avance corajosamente na busca da sua autoidentificação. Nós temos que saber quem sou eu. Eu sou um filho de Deus. Quais as leis que eu tenho que estudar e cumprir? Aonde elas estão? Quais são os caminhos? Qual é o caminho seguro que eu devo seguir até o momento da minha morte? Porque o corpo fica, o espírito continua com todas as suas obras. Todos os triunfadores foram e são pessoas despertas para a sua atividade, o seu compromisso para com a vida, conscientes do próprio valor, sem os pieguismos e fugas psicológicas de autodesvalorização, de autopunição. Desfraudando o estandarte da coragem, partem para a batalha que se entregam, superando os vícios e desenvolvendo as virtudes. Para você desenvolver as virtudes, tem que estudar
Não existe outro caminho de 1 a 4 horas por dia e treinar 20 horas por dia. Treinar a ser educado, sereno, tolerante, benevolente, respeitador, cumpridor de todas as regras educativas, das regras legais, cumpridor da ética e principalmente dos princípios morais. No campo imenso da consciência, qual a proposta feita por Krishna a Arjuna no Bhagavad Gita, essa maravilhosa canção de benignidade psicológica. O ser desperto não se permite a astúcia de Sísifo, nem a crueldade de Zeus, que tinham necessidade de demonstrar a sua força, o seu poder, na fragilidade do homem imaturo e dormido. Quando o príncipe Siddhartha Gautama fez-se Buda, portanto, quando ele se permitiu iluminar, ninguém vai seguir sem a iluminação própria, mas para isso tem que conhecer o material e tem que saber usá-lo. Não pode ser através de sensacionalismo mediúnico, de exploração, como está se fazendo com algumas palestras, com alguns sermões, com pastores ou com cidadãos querendo fazer transmissão via o celular, sem nenhuma base pedagógica, nem até moral, para ensinar alguém. É você que tem que estudar, fazer essa mesinha na sua casa, para que você possa se debruçar como aluno corajoso para aprender. Quando o príncipe Siddhartha Gautama fez-se Buda, portanto, quando se permitiu iluminar, porque acordou do letargo, após uma das suas preleções educativas, foi interrogado por um discípulo: Senhor, já encontrastes Deus? E se o defrontastes, onde se encontra ele? O missionário meditou por um pouco e respondeu sem preâmbulos: após penetrar na realidade de mim mesmo, encontrei Deus no mais íntimo do meu ser, em grandiosa serenidade e ação dignificadora. Vejam o que disse Buda. Quando ele mudou para o estágio do estudo das leis verdadeiras, da natureza, das leis naturais, que são as de Deus, ele encontra Deus dentro dele. É a força do nosso Criador, nos incentivando a sempre nos melhorar. Quando se está desperto, as conquistas e encontros são internos, resplandecentes e calmos, poderosos como o raio e suaves como a brisa do amanhecer. Portadores de vida, conduzem o indivíduo na direção segura de si mesmo, fazendo que possa compreender os que dormem e não se interessam pela decisão de entender-se ou compreender a finalidade da existência. Tampouco se irrita, ou se enfastia, ou se perturba com aqueles que o agridem, que o perseguem, que buscam afligi-lo. É o exemplo de Jesus, o nosso professor, nosso mestre,
nosso guia intelectual, moral, ético. Maria de Magdala despertou da loucura em que se encarcerava ao encontrar Jesus e transformou-se totalmente. Paulo de Tarso despertou após o chamado de Jesus na estrada de Damasco e nunca mais foi o mesmo. Demora-se 5 anos estudando Paulo. É uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha estudar Paulo. Aqui, o maior tratado que existe hoje no mundo sobre o cristianismo primitivo, sobre a obra de Jesus, sobre a continuação dos trabalhos feito pelos companheiros da Casa do Caminho, por Pedro e por o Saulo de Tarso convertido para Paulo. Isso aqui tem que ser lido no mínimo 5 vezes, tem que ser estudado muito. Em vez de ficarmos perdendo nossos tempos, vamos ler os livros seguros para tirar deles os ensinamentos seguros para a segurança da nossa caminhada para a perfeição. Termina Joana de Ângeles. Estar desperto significa encontrar-se construindo, livre de preconceitos, livre das bebidas alcoólicas, das drogas ilegais, dos remédios não receitados por médicos seguros e sérios. Não pela ignorância. É estar desperto, é encontrar-se construindo com base nos ensinamentos seguros. É aí que nós vamos ver, estudando essas obras, o que vem a ser caridade, que foi tão bem falado por Paulo de Tarso. O que é o amor? O que é ser um cidadão cumpridor dos seus deveres? Estar desperto significa encontrar-se construindo, livre dos preconceitos, dos vícios materialistas e de limites, aberto ao bem e à verdade. Aberto ao bem e à verdade, de que se torna vanguardeiro e divulgador. Eu tenho que estudar para ser o primeiro divulgador para mim. Eu é que tenho que aprender a me educar, a construir esse homem buscando a perfeição, tijolo a tijolo, e usando a argamassa do aprendizado. De maneira que nós queríamos trazer essa lição, porque o mundo está em guerra, em todos os setores. Não é só lá na Rússia e na Ucrânia, em vários países, em várias sociedades. Basta você assistir o jornal da sua cidade, você vai ver a quantidade de drogas, de bebida alcoólica, de acidentes com gente alcoolizada, sem falar na corrupção, sem falar nas ideias totalmente desconformes às leis de Deus, de que estão trabalhando alguns cidadãos, alguns núcleos de cidadania contra as vacinas, contra o imposto de renda, contra o cumprimento da lei, quanto o respeito ao Estado democrático de direito. Tem gente querendo dar golpe e voltar à ditadura.
voltar a matar os seus irmãos. Então nós precisamos estudar para nos reformar e começar de dentro de nós a edificar a paz. E essa paz bem construída em nós vai começar a sair de nós, brilhando a nossa luz para todos com os quais convivemos, com a sociedade, com o mundo. Muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos vocês. Estamos sempre no YouTube, no Instagram e no Facebook, sempre estudando os livros seguros para encontrarmos, pelos nossos esforços, o caminho da perfeição e tratarmos a todos como irmãos. Muito obrigado. Fraternal abraço. Tudo de bom.